Tudo nesse mundo pode se modificar, pode até mudar a posição. Histórico de Gonçalo. A origem de Gonçalo aponta para a existência de uma fazenda chamada Várzea da Porta, de propriedade do senhor Antônio Pedro da Silva. Os registros históricos têm como base na memória dos moradores mais antigos e datam de 1927, quando a localidade fazia parte do território de Jacobina. As primeiras atividades religiosas, rezas e missas, eram realizadas na varanda da casa do senhor Antônio Pedro, tendo como vigário o padre José da paróquia de Jacobina. Foi o senhor Antônio Pedro que doou o terreno para a construção do primeiro cemitério, onde hoje se encontra a Igreja Católica, a qual foi antecedida por uma pequena capela que fazia parte do cemitério. Segundo o conhecimento popular e as informações obtidas, consta que a primeira feira aconteceu em 5 de maio de 1927, debaixo de um pé de juazeiro, que ficava onde hoje é a Travessa Antônio Pedro. A primeira ponte, feita de madeira, sobre o rio Itapicuru-Mirim, facilitou o acesso a Jacobina. Foi construída no ano de 1949. Os primeiros veículos foram um caminhão de capitulino, nordestino imigrante, e o de propriedade do senhor Antônio Ferreira de Souza, mais conhecido como Tote. A obtenção de água para o consumo doméstico, assim como de água potável, era feita na cabeça, em vasilhames, latas de querosene, potes de barro, cabaças, ou em barris, atrelados a uma armação de madeira, puxados por pessoas ou animais, e sobre cangalhas no lombo de jumentos, assim como em carroças. Em 1976, na gestão do então prefeito José Freitas de Andrade, foi feita a rede hidráulica ligando o rio Itapicuru-Mirim às casas. Quanto à iluminação, passada a fase dos lampiões, candinheiros e lâmpadas Petromax, a bujão ou a álcool, usadas pelas pessoas mais abastadas na década de 70, quando o então prefeito de Jacobina, o Dr. Orlando Pires, foi instalada a rede elétrica, cuja geração de energia era a máquina que funcionava a óleo. Havia precariedade no fornecimento dessa energia, que só acontecia à noite, até as 23 horas, e dependia de combustível, que era o óleo, que nem sempre tinha à disposição. Quando ocorria de a energia ser disponibilizada após as 23 horas, era sinal de que tinha havido alguma morte e que estava acontecendo um velório na comunidade. Na década de 70, mais exatamente entre 1976 a 1977, na gestão do senhor Laureano Xavier Pereira, foi implantada a rede elétrica para receber a energia produzida na usina hidrelétrica de Paulo Afonso, situada no norte baiano. Esta fonte de energia prevalece até os dias atuais.
Os terrenos férteis, o clima bom para a criação de gado e a proximidade do rio Itapicuru-Mirim foram atraindo imigrantes tanto de cidades vizinhas como Saúde e até mesmo de estados como o Ceará, onde veio o comerciante Diogo Farias, que tinha um filho chamado Gonçalo, cujo nome passou a ser referência do local e possivelmente a origem do nome Gonçalo. Afirmam os entrevistados que o senhor Gonçalo era um exímio carpinteiro. Além do senhor Antônio Pedro, pode-se citar também os senhores Leão do Paço, João Porfírio dos Santos e José de Eugênio como primeiros moradores. Destaca-se também os comerciantes Otávio, José Aroeira, Jovídio e Diogo Farias. As primeiras construções foram a casa do senhor Antônio Pedro e a casa do senhor Leão do Paço. Passaram por essa comunidade os padres José Carneiro, Manuel de Magalhães, Padre Mário e Padre Justiniano. As atividades escolares eram feitas nas residências em caráter particular, sendo as primeiras professoras nessas escolas Amabília Oliveira dos Santos e Etelvina. A primeira escola pública foi a Escola Paroquial, fundada em 1943 pelo padre Alfredo Hasler, que funcionou num salão onde hoje é a casa da professora Francisca Maria de Queiroz, e depois na casa do senhor Antônio Bandeira. Em 1948, o prefeito de Jacobina, Orlando Oliveira Pires, construiu o prédio paroquial, onde passou a funcionar as escolas paroquiais. Essas escolas eram dirigidas e administradas pelo padre Alfredo e tinham uma orientação de acordo com os princípios dogmáticos da Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira professora a lecionar nesse prédio foi a professora Ana Brandão, trazida da cidade de Senhor do Bonfim. A comunicação com a cidade mais próxima, Jacobina, era feita em transporte animal, carros de bois, burros, cavalos, assim como os povoados circunvizinhos. O setor industrial foi marcado pela produção de telhas e ladrilhos em olarias que funcionavam em 1934. Um dos oleiros foi o senhor Januário Luiz Alves. Outro setor foi o setor das serrarias, sendo uma das mais prósperas a de posse do senhor Nestor Barros de Alencar, mais conhecido como Tote de Betinha. Lidava também com serraria o senhor Edgar Gomes Rocha. Seguiram-se as desnatadeiras e casas de farinha. A agricultura de subsistência foi sempre a mais praticada desde os primeiros tempos do povoado, cuja agricultura era do tipo em que meeiros ocupavam terras dos fazendeiros, em contrapartida, dividiam os produtos com o dono das terras, ou plantavam o capim para fazer pastagens para o gado dos proprietários. Até os anos 80, havia uma produção de farinha e mamona significativa, chegando a produção ser exportada para outras localidades.
Outro setor que sempre marcou a economia do Gonçalo é a coleta do Oricuri, que constitui uma fonte de renda para grande número de famílias. Em 1962, quando ocorreu a emancipação de Caém, município que se desmembrou de Jacobina, Gonçalo passou a pertencer ao novo município e, como tal, é o povoado de mais destaque no município, constituindo-se em local de origem da maioria dos prefeitos que vem governando o novo território. José Freitas de Andrade, prefeito em 4 gestões, Laureano Xavier Pereira e atualmente Gilberto Ferreira Matos. É amor de coração que faz brilhar o meu sorriso.